SafeCondo. Moradores acessam por biometria. SafeCondo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. Safe Group, Powered by Servipa. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao Segue a Pauta no seu Momento Jurídico, o seu podcast especializado em direito condominial. Comigo hoje aqui, minha sempre companheira de bancada, ela, nossa correspondente mais do que internacional, doutora Nádia Correa. Muito boa tarde, querida. Muito boa tarde, como você está? Que alegria estar nesse quadro novamente, levando conhecimento aos nossos telespectadores, aos nossos seguidores, né? Seguidores. Vamos nessa. Muito bem, Nádia. Verifico aqui que nós já avançamos nesses nossos, como já estamos dizendo aqui carinhosamente, nessa nossa primeira temporada desse informativo especializado em direito condominial. E onde ficamos nos últimos episódios? Ficamos por volta do artigo 1350 do Código Civil. De toda sorte, hoje enfrentaremos o conteúdo do 1351, 1352 e minha sugestão, de acordo com o editorial e a nossa reunião de pauta semanal, que fiquemos lá apenas no caput do 1353 e explicaremos à medida que formos evoluindo. Concorda, amiga? Podemos seguir a pauta? Perfeitamente. Vamos dar seguimento, deixando registrado hoje a ausência do nosso querido companheiro de bancada, Francisco Vasco, por questões, de saúde, infelizmente não pôde estar conosco, mas já estimamos melhoras e no próximo encontro ele estará conosco, se Deus quiser. Com certeza, aquele topete charmoso e grisalho abrilhanta demais os nossos programas e ele é realmente uma ausência sentida. Um grande abraço para você, meu querido amigo Francisco Vasco. Mas também não podemos iniciar, Nádia, sem pontuar e mais uma vez agradecer aos patrocinadores, os nossos parceiros que permitem sempre a continuidade desse nosso querido podcast, que são eles, a Elemac, também a Pague Seu Condomínio, a Proseg, a Live Portaria, também a Lima Soluções Prediais. Então, feitas essas primeiras considerações, vamos começar de fato a desenvolver o tema, a seguir a pauta, minha querida amiga Nádia. Pois bem, então, como dissemos a princípio, estamos aqui no 1351 e, como sempre, até para acompanhar o síndico, o nosso seguidor, que de fato não seja atuante na área jurídica e também não tenha simplesmente de maneira tão repetida esses textos de lei já incorporados no seu cerebelo, me permitam fazer a leitura para que nós possamos, no segundo momento, iniciar as discussões. Então, diz aqui, querida Nádia, o artigo 1351, que depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, vírgula, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Eu gostaria de primeiro escutar as suas considerações para que a gente possa desenvolver o tema e a palavra está com você, Nádia Correa. Pois bem, alteração da convenção. Tivemos, acredito que muitas alterações nessa pandemia para adequar a realidade do mundo virtual, do mundo. Enquanto todos estavam em casa, os condomínios não pararam, não tiveram legislação específica naquela oportunidade e os síndicos tiveram que se reinventar, o departamento jurídico não parou, enfim, acredito que foi um dos momentos que mais tivemos alterações, particularmente em Maceió, foi um dos momentos que a gente mais realizou a alteração da convenção, foi de fato no momento da pandemia. E essa questão do quórum, com as assembleias híbridas, que também vamos falar mais adiante, e virtuais, claro, foi um grande avanço, porque esse quórum, em algumas situações, ele era praticamente inatingível. Você pegar condomínios com 720 unidades, 400 unidades, ou 240,
já era bem complicado. Muitas vezes, numa edificação com 24 unidades imobiliárias já era difícil atingir o quórum, imagine nos grandes quantitativos. Mas, de fato, com as inovações tecnológicas, tivemos realmente um grande avanço e foi mais acessível de atingir esse quórum. É o quórum que é sempre respeitado, né, na questão das alterações da convenção, pelo menos nisso os cartórios eles são bastante rigorosos, algumas exigências que extrapolam, né, vão além da lei, mas esse quórum, de fato, ele é bem observado e que bom, para que a gente não tenha modificações esdrúxulas que venham a prejudicar os direitos dos condôminos, não é verdade? De fato, é engraçado que esse é um ponto que a gente foge daquela máxima de choques, né? De choque entre dispositivos na convenção e dispositivos de lei. Pelo menos eu não me lembro de ter encontrado nesses últimos anos, ou não me lembro mesmo de ter encontrado alguma convenção que dispusesse um quórum diferente ou menor do que 2/3 para que fosse possível promover a sua alteração, né? Então, eu acho que esse ponto, a gente está tendo uma proteção tanto legal como também como também registral, e a gente não tem maiores controvérsias. E eu gostaria de começar a discutir com você a parte final desse artigo 1351, que acabou por sofrer uma modificação recente, né, no ano de 2022, em virtude da Lei 14.405 de 2022, oriunda do PL 4.000 de 2021, que é justamente quando a gente trouxe essa alteração do Código Civil para que a própria mudança de destinação do edifício ou da unidade imobiliária deixasse de ocorrer através da unanimidade e também passasse, tal qual a simples alteração da convenção, para o quórum de 2/3. E aí eu gostaria também das suas considerações iniciais sobre essa alteração legislativa e como você enxerga essa situação, Nádia. Claro, nós já tivemos a oportunidade de discutir isso em alguns fóruns, em alguns seminários de direito condominial, mas para que você possa brindar também aqui os nossos seguidores, eu queria seus comentários iniciais. Por favor. Pois bem, a gente sabe que a origem do PL, né, o objetivo desse PL, particularmente na minha visão, foi em detrimento de um único Estado, né, foi um Estado que começou essas problemáticas em benefício de prédios que já estavam abandonados, enfim. E em virtude do seu abandono, né, queriam dar uma outra destinação. E com o quórum da unanimidade, via-se a impossibilidade de atingir. Na verdade, na prática, era isso. Então, como advogada, a gente sempre vai utilizar o depende, né? Há situações que até mesmo o quórum de 2/3 ele já é bem difícil de se alcançar. Mas eu me pego, Tiago, nos condomínios em que particularmente nós sofremos com algumas mudanças propostas. E, por exemplo, condomínios com 12 unidades, onde todas aquelas pessoas se conheciam e um único condômino estava propondo a operação, sendo que ele já tinha 4 unidades, né, naquele mesmo prédio, justamente para ser beneficiado. Ele fazia locações seguidas, enfim, queria implantar as particularidades dele dentro do condomínio, e com a alteração, né, com a redução do quórum de unanimidade para 2/3, de fato foi possível alcançar, porque ele acabou, ele se sagrou vitorioso, esse caso específico, prejudicando o direito dos demais, porque eu não falo direito porque ele também é um direito dele já, de acordo com a lei. Mas, assim, no caso concreto, a gente tem perdas e tem ganhos, porque é sabido que quando você deixa uma edificação, por exemplo, que tem uma destinação exclusivamente residencial e ela passa a ser mista, não é somente a rotatividade que você pode trazer, mas a implicância na questão da planejamento sanitária de diversos custos. E a gente já acaba adentrando em outros assuntos para trazer a conhecimento dos nossos espectadores, dos nossos seguidores, no todo em geral, porque vai do uso do elevador, que está sendo usado em demasiado, da utilização da piscina, que vai precisar de manutenção por mais dias na semana, de mais produtos, e uma série de outras situações necessárias à administração e à gestão do condomínio como um todo, causando um impacto, especialmente na segurança
do condomínio, já que a portaria ela não é responsável em dar uma segurança, não é verdade? Então, a gente tem essa prejudicialidade para as pessoas que faziam de fato e têm aquela unidade como sua residência. São pessoas que se conheciam há anos e muitas vezes pela vontade ou pelo direito, claro, de uma ou outra unidade, acabam tendo invadido essa sua privacidade. De outra ótica, claro, a gente teve um ganho, porque em muitos condomínios já havia essa prática, e de forma que os síndicos meio que fechavam os olhos, né? Sabiam que existia essa prática, mas era um condomínio que tinha essa finalidade, era um condomínio beira-mar, de muitos investidores, mas preso à questão da convenção da unanimidade, porque muitas vezes uma só pessoa não queria aquela específica modificação. No caso, estou trazendo para a questão das locações, tá, minha gente? Para a questão da parte comercial. E com o advento da lei, pode ser feita a alteração, pode-se ficar cumprido rigorosamente ao que diz a lei, sem trazer prejudicialidade a quem quer que seja. Então, tivemos ganhos, claro, e tivemos perda, como tudo que acontece em quase todos os aspectos da nossa vida. Inicialmente seria isso. Excelente, né? Excelente. Então você facilita, como sempre, você facilita demais os meus comentários complementares, porque basicamente você esgotou a matéria. Mas eu gostaria de fazer, de fato, alguns comentários e até alguns esclarecimentos também para o pessoal que nos segue. E a gente tem que dizer que a razão, né, inicial, Nádia, e você sabe que particularmente eu sempre uso essa expressão, entendo eu que andou mal o legislador quando promoveu essa intervenção tão pesada no Código Civil, numa questão tão sensível e que estava tão bem resguardada, tão bem, digamos assim, albergada pelos dispositivos legais. Vejam que essa unanimidade, ela é colocada, ela existia não sem motivo. Era justamente para alcançar uma das coisas mais sensíveis, que é a própria destinação daquela edificação. Né? Tanto de edificações como de unidades. Então, tão somente para isso, a gente tinha pelo menos nesse artigo, a gente tinha o artigo 1351 declinando pela questão da unanimidade. E, com certeza, ficaram diversos descompassos da lei, com situações que nós podemos colocar como de natureza mais simples e com quórum mais qualificado do que o quórum da própria alteração da destinação do edifício da unidade imobiliária. E eu sempre faço aquele comparativo com o quórum de 3/4 para a gente poder aplicar aquela multa do condômino antissocial, não é? Então, a gente tem situações que são balanceadas com quórums diferenciados e quórums desproporcionais. Isso é claro. Né? Me parece que é claro. E qual é que foi a gente sempre discute isso também, qual que foi a razão de ser do legislador? O legislador trouxe justamente essa problemática. Não, calma. Como na vida condominial é muito difícil a gente ter unanimidade, ou seja, como é difícil a gente ter o quórum para alcançar aquilo que a gente quer, então o que é que a gente faz? A gente modifica a lei, a gente flexibiliza a lei. Quando na verdade sabemos que para alterações dessa natureza, bem como nós precisamos, como o que precisamos para fazer as alterações das convenções, é uma mobilização. É uma mobilização, inclusive com utilização de outros institutos que nós vamos discutir, são os parágrafos do 1353, não vamos discutir hoje, mas você tem agora a questão da possibilidade da assembleia continuada, você tem a possibilidade da assembleia virtual, e você tem a possibilidade das contínuas procurações, que nunca perdem aí a sua, digamos assim, utilidade para que possa alcançar os objetivos do condomínio. Então não é flexibilizando o quórum que você pode alcançar os resultados, principalmente para mexer com coisas tão sérias como um próprio quórum de destinação. Exatamente. A gente não tem aqui hoje tempo, infelizmente, para discutir e aprofundar se de fato essa alteração ela pode influenciar necessariamente o direito de propriedade, né? O direito de propriedade, isso é uma outra discussão, mas a gente tem que dizer que a razão dessa lei, como você bem falou, foram baseados em 2 cases, tanto dos centros do Rio de Janeiro, como do centro de São Paulo, só que a gente tem que entender que para que aquelas atualizações fossem feitas, o poder público concedeu incentivos fiscais, né, para quem promovesse aquelas atualizações.
Outra coisa, a gente sempre está conversando que existem diversos outros institutos. Se o problema, como bem trouxe o legislador, é a gente forçar a utilização, forçar a devida atualização, você também tem medidas do Instituto de Direito Administrativo que tem que compelir o proprietário a fazer as devidas utilizações e manutenção do bem sob pena das sanções administrativas. Além disso, não se pensou nos custos dessas atualizações quando você eventualmente fizer a aprovação desse uso ou da destinação total ou do uso misto. Ninguém pensou. Ninguém pensou também na viabilidade técnica da adequação de um sistema comercial para um sistema residencial ou ao contrário. Então me causa muita estranheza que algo tão sério como a parte final desse artigo 1351 tenha simplesmente passado e caiu no nosso colo e não vimos maiores debates e realmente foram aquelas situações que nós fomos pegos de surpresa. Então, esses são os registros do tamanho, para mim, da seriedade da alteração desse artigo 1351 na sua parte final. Exato, irretocáveis nesses comentários e só reforçando mesmo o que a gente já havia dito, o impacto, de fato, é sentido pelos menos favorecidos, né? Porque, claro, as pessoas que têm o seu interesse naquela alteração, eles não estão se importando com os impactos, eles sequer ver a questão da viabilidade do estudo. E aí, quando a gente chega com uma planilha de custos e informa que, diante da rotatividade, ou da questão da segurança, ou da questão da necessidade de uma modernização, por exemplo, isso tem um impacto financeiro, aquelas pessoas que não eram favoráveis, né, elas têm todos os argumentos em detrimento disso, mas elas são o voto vencido. Infelizmente, elas têm que se dar... não tem muito o que fazer, né? Direito dela com o direito do vizinho, enfim, abarcado pela lei, e ficamos nessa celeuma, né? Como algumas situações a gente tem, né? Uns sagam-se vencedores, né? Vitoriosos dessa situação, e os outros são prejudiciais. Alguns condomínios, claro, é bom deixar registrado que a mudança de fato trouxe benefícios, isso não tem o que se discutir, mas de fato a crítica seria que não houve um estudo aprofundado, né? Em detrimento de dois estados, todos os outros, né, que não foram levados em consideração, tiveram que se adequar, né? É lei, temos que seguir dentro do que for possível, claro. Claro, e eu achei muito pertinente o início da sua fala, Nádia, quando você trouxe pra gente um exemplo de como, não é, de como foi danosa, porque a gente conversa nos fóruns com os nossos colegas do direito condominial, por vezes nós temos uma defesa acentuada do Instituto, da alteração, mas a gente não conseguia dar aquela parte do condomínio uma destinação diversa, não é? Uma destinação diversa, porque a gente não conseguia a unanimidade, mas veja, o pessoal está utilizando o 1351, né? O 1351, essa retirada da unanimidade e essa questão dos 2/3 para destinação do edifício, mas de maneira pontual e não de maneira geral. Né? Isso é um comentário que eu gostaria de fazer. E o segundo é que realmente você trouxe um exemplo para a gente aí, que essa alteração legislativa acabou sendo danosa ao condomínio, né? E essa é a nossa preocupação. Esses são os impactos nas relações sociais daquela massa condominial, né? Então é por isso que eu sempre digo que essa matéria para mim tem cheiro de STF e tem cara de STF. Aguardemos aí os desdobramentos dessa matéria nos próximos anos. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Esses são os comentários do artigo 1351. Algo mais a pontuar, amiga? Por hora não, só realmente reforçar, gente, a questão da cautela quando se altera a convenção e o regimento. Eu costumo dizer que no direito condominial a gente não tem tema batido. De novo esse tema, mas sempre temos uma novidade. E a alteração de regimento e convenção é um deles. Porque a gente vê muita alteração de qualquer jeito, de qualquer forma, colocando qualquer coisa, e onde é que a gente acaba? No judiciário, porque dá problema. Não se observa a legislação, não se cumpre sequer a convenção, o que a convenção dizia para fazer os ritos que deveriam ter sido observados quando dessa alteração. E quer dizer, aí a gente judicializa, é deferido
uma liminar e tem que recomeçar o trabalho. E o retrabalho a gente sabe que acaba sendo mais caro e mais danoso ao condomínio do que o próprio trabalho em si. Então tenham muito cuidado quando forem proceder com as alterações, né, com as atualizações da sua convenção de serviço, porque de fato é direito, é vida que a gente está dando. Então é propriedade, mas são famílias que ali residem. Então, muita cautela. Perfeito, Nádia. E me passou aqui só uma última fala para a gente também evoluir nesse nosso programa de hoje, é que até para a gente poder fazer aquela adequação para permitir as locações por temporada, seguindo ainda o confuso entendimento da terceira e quarta turma, nem para isso a gente precisaria mais, em tese, fazer alteração da destinação do edifício. Visto que tanto terceira como quarta turma, ressalte-se, há ainda precedentes que ainda precisam de maiores esclarecimentos, tendem a indicar que essa situação ela passe a ser contemplada de forma clara na convenção. Então, a convenção passando a permitir, né, ou proibir essas locações por temporada, nós poderíamos simplesmente fazer uso da primeira parte do 1351 e fazer as alterações através do quórum qualificado de 2/3, sem necessariamente falar em modificação de destinação, da própria destinação em si da edificação, não é? Eu achei por bem a gente ainda fazer esse comentário para mostrar ainda mais como seria despiciente essa alteração legislativa frente à própria evolução da jurisprudência nessa matéria. Perfeito? Exato. Perfeito. Pois bem. Vamos seguir a pauta. Vamos seguir a pauta, mas de fato é um artigo bem, né, que sempre causou muita controvérsia. As suas advertências para as alterações da convenção também foram extremamente pertinentes, mas a gente naturalmente acaba tendo que gastar um pouco mais de tempo, se podemos assim dizer, dessas alterações e desses impactos, né, que foram implementados pelo legislador no último ano. Pois bem, evoluindo no nosso assunto de hoje, e aí passamos aqui ao nosso já batido, conhecido 1352. E aí pode ser que você que nos acompanha, que sempre pelo menos para ler o edital tão bem feito pela gestão do seu condomínio, e aí você já deve ter se deparado alguma vez lá com a informação de que, salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais. Esses são os dizeres, inclusive, do artigo 1352. Doutora Nádia, já pode fazer algum comentário do 1352, se quiser fazer algum esclarecimento se quiser se debruçar sobre o texto em si e fazer suas considerações, por favor. Não muito a acrescentar, porque de fato nunca iniciei uma assembleia em primeira convocação. Nunca atingimos esse quórum. Olhe, por 15 anos, né, em janeiro, mais precisamente no dia 8 de janeiro, estarei completando aí 16 anos de segmento e, infelizmente, nunca tive a honra de começar uma assembleia em primeira convocação, sempre na segunda convocação em diante, né? A razão... Porque, de fato... Oi? Não, tô dizendo, a razão da gente, de te passar a palavra foi justamente para ver se a gente extraía uma situação do nosso dia a dia, né, baseada desse nosso artigo. Eu confesso a você que eu não me recordo, mas eu acho que isso é mais fruto daquele ditado popular, né, que diz que é o costume do cachimbo que entorta a boca. Porque por vezes nós temos, inclusive, quórum. Claro que nós temos condomínios que têm uma quantidade de unidades, né, uma quantidade de unidades muito grande e que muito dificilmente você vai conseguir atingir a metade, né? A metade das frações. Mas em diversas oportunidades nós temos e simplesmente esperamos a segunda convocação para nem termos o trabalho de fazer qualquer tipo de contagem. Mas a verdade é que nem a equipe que vai conduzir os trabalhos, né, daquela assembleia chega na pontualidade.
Muitas vezes eu chego no condomínio e... Oi, vai ter a assembleia? Vai, doutora, tá tudo certo. Porque já são 7h10, não tem ninguém, tá apagado. Eita, doutora, peraí que eu vou mandar o pessoal acender aqui a luz. 7h10 quando o edital... 7h10 quando o edital diz que a primeira chamada é de 7 horas e a segunda é de 7h30, né? Exatamente, exatamente. Então, a maioria, de fato, o meu maior público em assembleia, né, num condomínio com 321 unidades, nós alcançamos 268 presentes. Foi o meu maior público em assembleia. Mas, de fato, só após a segunda chamada. E não era a eleição de síndico nem reajuste da cota condominial, tá, gente? Era uma situação em face da construtora. E aí, realmente, todos estavam prejudicados, né? E tinham um interesse coletivo. Mas foi o meu maior público e, de fato, só em segunda chamada. Antes da gente passar pro parágrafo único, eu gostaria só de destacar que, na verdade, a gente tem essa exigência de, no mínimo, metade das frações ideais quando a gente não tiver um quórum específico, né? Que no caso, se a gente tiver um quórum específico, como nós temos aí os quórums praticamente acima disso, que são de 2/3 ou 3/4 ou unanimidade. Então, tem que fazer essa ressalva, né? A gente tem que fazer esse destaque e que essa situação da metade das frações, ela se aplica tão somente quando a gente não tiver nenhuma exigência na lei ou até na própria convenção de um quórum específico. Estou certo, doutora Nádia? Perfeito. A maioria das convenções, ela traz o quórum de 2/3 na primeira chamada, ou também é muito comum você encontrar de 1/3. Em primeira convocação, acredito que até as mais antigas, né? As atuais, elas sempre trazem primeira convocação com 2/3 dos presentes. As mais atuais, eu falo... Pós 2002. 2019 para cá, a gente já tem a mesma transcrição do código. As mais antigas, né, 1979, por exemplo, é 1/3 dos condôminos, 1/3 dos condôminos presentes, ou então, de fato, 2/3. A maioria delas gira em torno de 1/3 e 2/3. Perfeito. E aí, diz no parágrafo único, que eu vou fazer a leitura aqui, mas até a gente já desenvolveu em outras oportunidades essa questão de fração ideal e unidades, né? Diz que os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns, pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção de Constituição do Condomínio. E aí nós estamos, mais uma vez, naquela situação de se a própria convenção ela estipulou o voto por unidade ou o voto por fração ou o voto por fração ideal, o que sempre pode causar uma certa confusão, mas eu acho que tal qual o dispositivo do Código Civil que reza o formato da estipulação das cotas condominiais, a gente tem o direcionamento da jurisprudência no sentido de fazer valer especificamente o que está na lei, salvo, né, e é uma daquelas exceções claras de poder agir diretamente pela convenção, e aí não é contrariando, é de maneira diferenciada por uma autorização legislativa clara. Estou certo, doutora Nádia? Pode corrigir, Perfeito. Fica à vontade. De forma alguma, corretíssimo. Na prática, Tiago, eu não sei você no cotidiano, mas a gente não se depara com convenções que tragam formas diferenciadas. De fato, a gente sempre, acho que os exemplos não tem como fugir disso. As convenções mais antigas, elas ainda traziam a forma da questão dos votos de forma diferente, né? Os apartamentos tipo, vai ter direito a 1 voto. O apartamento cobertura tem direito a 3 votos. O apartamento duplex, direito a 2 votos. Né? Eu tenho uma única convenção, mas é um prédio que não é nem tão velho, né? Ele é um prédio de 2003, né? Um edifício de 2003, inclusive entregue após a alteração do Código Civil, mas ele trazia essa disposição dos votos, né? A cobertura tinha X votos, os apartamentos duplex tinha N votos e os apartamentos tipo tinha A votos. Ele trazia especificamente. A única convenção que me deparei, né? Os demais sempre na proporção das suas frações. É sempre bom a gente fazer um estudo da legislação com quem tem tanto tempo de mercado
e tanta experiência, porque raramente a gente vai ter uma situação aqui que você não diga que já viu uma convenção, já viu uma alteração, já viu um problema na prática. Então, assim, compartilhar essa bancada com você é algo simplesmente fenomenal, porque a gente enxerga na prática aquilo que às vezes a gente só vê na teoria. Então fica aqui o registro, mesmo dispondo minha querida colega Nádia de tão pouca idade, né? Mas é porque é muita sabedoria, ela começou muito cedo no mercado, tá, gente? Então, por favor, não me julguem por favor, de minha gente, eu só tenho 39 anos, viu? Mas no condomínio estarei fazendo 16 aninhos em janeiro. Cuidado com as contas. Cuidado com as contas. Você olhou para baixo, anotou e quase foi o tempo de digitar alguma coisa no celular. Não, tô segurando aqui o lenço. Ah, tá. Não, tudo bem. É porque como tudo aqui é gravado e os nossos seguidores, eles são muito, digamos assim, atentos. Aquele maldoso, você que fica aí só esperando uma falha para poder pontuar alguma coisa, ela só estava ajeitando ali o seu, digamos assim... Mas é porque, deixa eu falar, minha gente, quando dedicação exclusiva em condomínio, realmente eu não tenho 16 anos, né? Eu sempre costumo dizer isso. Mas o meu primeiro condomínio, eu comecei a trabalhar, né? O meu primeiro condomínio, eu tinha, acho que tinha o quê? Uns 10 dias que eu tinha... recebi da carteira da OAB. E na época eu era apaixonada pela área trabalhista. E fazia parte trabalhista de sucessões. E eu dizia para aquele determinado cliente, mas seu fulano, essa área eu não conheço muito, ainda não fiz nenhum curso especializado, porque a gente não vê, né, os nossos telespectadores, os nossos seguidores sabem, a gente não tem a matéria de direito condominial, pelo menos não tinha na minha época, na grade curricular. Então, assim, eu era bem sincera, como sou até hoje. Quem é cliente da Nádia sabe, olha, não tenho afinidade com a matéria. Não, doutora, eu entrei e me botaram agora para ser o que eu recebendo e a senhora vai comigo. Então, vai eu me debruçar, buscar, pegar tudo que tinha na época para tentar aprender o máximo possível, extrair o máximo possível e prestar um bom serviço. E então, esse condomínio, assim, a gente... É o meu condomínio mais antigo, né? Por incrível que pareça, esse primeiro síndico que me contratou, porque já passaram 8 depois dele, e eu continuo nesse condomínio, tá? Isso é muito bacana quando a gente presta serviço bom, que muda a gestão e a gente permanece. E ele foi reeleito agora em maio desse ano, para mais um biênio, né? Ele foi eleito, né? Porque ele era da política. Não, tem que ser só um mandato, tem que ser só um mandato. E a gente, seu fulano, não faça isso não, vamos lá, você tem que contribuir. Mas aí realmente, não, doutora, eu tô cansada, já tô na minha idade, vou viajar, enfim. E acabou que agora ele voltou para Maceió e ele, não, vamos entrar, vamos organizar. E é uma grata surpresa, né? O condomínio tem isso, tem situações fantásticas e é muito bom. Muito bem, feito essa pausa e esse recorte histórico, da carreira de doutora Nádia, para que vocês também possam saber que não é simplesmente esse poço de informações, vocês precisam saber quem são aqui os nossos componentes das bancadas e realmente esse seu momento de passar informações para os nossos seguidores foi muito rico, Nádia. Mas... Até deixar um abraço aí do seu Alfredo. Eu entrei no segmento condominial por incentivo do seu Alfredo. Você não entrou no segmento condominial, você recebeu um chamado. Né? Você foi literalmente, nada obstante se chamar Graciela, você foi agraciada com essa entrada, com o horrível trocadilho, mas eu não resisti. Enfim, vamos evoluir, amiga, e chegar aqui ao nosso caput do artigo 1353, que em complemento ao 1352 diz que, mas já na segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido o quórum especial. E aqui a gente sabe que é onde, se a gente tivesse uma trilha sonora, eu ia pedir para tocar aquele pagode que diz assim, aí é que mora o perigo, né? Aí é que mora o perigo, porque esse artigo 1353, Nádia, para mim é o que representa a falta de comprometimento do condômino com aquilo que é seu.
Porque, salvo essas situações que exigem quórum especial, que são praticamente a totalidade, ou seja, são 90% das situações do cotidiano, você pode, por qualquer número, ter deliberações que têm impacto fortíssimo para aquela massa condominial. Dentre eles, inclusive, a possibilidade de destituição e, antes da destituição, da eleição do síndico. E aí a gente começa fazendo, mas quando você reclama assim, não, mas só tinham 3 pessoas que elegeram o síndico, só tinham 2 pessoas na Assembleia que elegeram o síndico. E aí a gente... Só tinha o síndico na Assembleia que Já vi questionamentos quando só tinha o síndico na Assembleia, né? Porque realmente tem toda a questão toda a questão do presidente, secretário e tal, então eu já vi alguns problemas. Mas, enfim, a importância desse artigo 1353, Nádia, e a gente sempre ressaltando essa questão de comoção e mobilização dos condôminos. Eu queria seus comentários, por favor. Na verdade, é falar da prática, né, Tiago? Porque é o perigo, como você disse, mas a realidade é que a gente tem alguns condôminos que, quando a gestão, e aí eu vou pela ótica positiva, né, que a gestão está indo tão bem, que ele nem se preocupa e nem comparece para saber absolutamente nada. E esse caso da eleição que só tinha o síndico, aconteceu de fato com a gente, porque por 3 períodos consecutivos, a determinada síndica lançava o edital e não aparecia ninguém. E o grupo do WhatsApp bombando, né? Não, vai ser você mesmo, ninguém quer não. Ela, gente, eu tô remarcando porque não desceu ninguém. Nem para conselho, viu? De uma convenção que dizia que os pagamentos deveriam ser autorizados pelo presidente do Conselho Fiscal, né? Que eu já acho errado, mas é pauta para um outro, para outro podcast. E aí, por 3 períodos, por 3 editais consecutivos, ela não obteve quórum. Então, foi feita a ata registrando somente a presença dela e ela se reelegendo, botando nela mesma, né, proprietária, essa condômina, essa síndica. E o determinado banco, não queria aceitar a ata dela. De jeito nenhum. Não pode. Aí ela levou tudo, aí ela liga lá do banco. Olha, doutora, eu tô aqui, gerente fulano do tal, tá dizendo que não pode não aceitar a minha ata, que só tinha eu. Não tem problema não. Pega a convenção aí, dê a ele a lista de cadastro de moradores e pergunte a ele quem que a gente vai processar juntamente com o determinado banco para se candidatar a ser síndico. Porque não compareceu. Qual é a lei que obriga o condômino a comparecer na Assembleia? Aí, não, doutora, não é assim não. Eu disse, olha, agora, dia 20, vai ter os pagamentos. Ela fez com bastante antecedência, lançou os editais, foi publicado no portal. Eu já mandei levar isso para evitar realmente esse constrangimento. Mas eu quero saber qual a prejudicialidade disso. Vai fazer o quê? O condomínio vai parar porque o banco quer? Ou a gente tem 2 opções. Ou encerra a conta aí e abre outro, ou então o senhor diz quem é que a gente vai processar desses 48. 47, né? Porque a 48ª está aí na sua frente. 47, quem é que o senhor escolhe? É para processar todos? E a gente vai dizer que é o banco que está mandando, viu? Ou seja, ela saiu de lá assinando, fazendo tudo. Quer dizer, basicamente, a instituição financeira, de maneira administrativa, fez uma impugnação à eleição do síndico, do síndico solitário. Na verdade, eu nunca... não sei você, mas não é o primeiro caso. Em Maceió, a gente tem alguns síndicos que estão se perpetuando há 6, 8 anos, porque, de fato, e aí, nesse aspecto, eu digo, é porque a gestão é tão positiva que, graças a Deus, o pessoal não se interessa para ir para a eleição. Vão na questão de obra, vão na questão do reajuste, mas quando chega a eleição, querem não, ninguém quer não. Quem quer esse problema? Quem quer? Sabe? Mas a minha pergunta, e na verdade a minha consideração, e eu não tive nenhum caso na prática nesse sentido, mas já cheguei a ler, não lembro agora se foi um precedente do Tribunal do Distrito Federal, que a impugnação, ela surgiu pelo fato de a gente não ter a mínima estrutura dotada de secretário. Tudo bem, o secretário não necessariamente precisa ser o condômino, mas você tem o presidente daquela assembleia, né? Então você tem o síndico eleito que exerce o papel de presidente, de
secretário e de condômino. Não, só tava administradora. Para mim, o menor deles é o problema de ser condômino e ter uma pessoa só. Mas eu confesso a você que eu não me lembro agora qual foi a solução, mas se não me falha a memória, foi dando pela total legalidade do procedimento e da eleição, tal qual ocorrido com você. Mas ainda dessas questões práticas, eu preciso te fazer uma consideração, eu vou tirar uma dúvida para a gente já evoluir para a conclusão do nosso episódio de hoje. Se a gente não tem... A gente tem o 1352 falando que a primeira convocação, nós precisamos de metade das frações ideais. E nós temos o 1353 falando que em segunda convocação, a Assembleia pode deliberar por maioria dos votos dos presentes. Pois bem, e aí te pergunto, se a convenção ela não disciplina o intervalo entre primeira e segunda chamada, existe algum óbice que seja realizado no edital com espaçamentos mínimos, 5, 10 minutos no máximo? Eu queria tua consideração para essa questão de ordem prática. Na prática, eu penso que não. Eu penso que não. Já se não tem nenhum óbice, que eu não conheço, tá? Eu não conheço, eu não tenho nenhuma convenção, né? Eu não presto serviço para nenhum condomínio, nunca prestei que não houvesse esse intervalo. Particularmente, eu desconheço. Mas eu penso que não há. Não há qualquer prejudicialidade. Se não tá dizendo, começa naquele horário e pronto, finaliza. Faz o que tem que ser feito. Perfeito. Agora tem que ver se seguiu todos os trâmites. O edital lançado com baixa antecedência, seus 8, 10 ou 15 dias, como a convenção prevê, os tópicos bem estabelecidos, bem claros, para não ter margem de nulidade por questões alheias. Mas a questão do intervalo, de fato, eu desconheço para a judicialidade. Na prática, não desconheço. Muito bem. A provocação foi feita para que a gente possa até esgotar, né, parcialmente essas situações e... Como a gente já anunciou aqui no início do programa de hoje, a ideia é que nós discutamos os parágrafos, né, que também foram fruto da alteração da legislação do ano 2022 e que trouxeram a questão, disciplinaram, né, o regramento, pelo menos em parte, da realização das assembleias virtuais e das assembleias continuadas. Então, a minha proposta é que a gente pare hoje tão somente nessa análise do 1353 e que no próximo episódio, com certeza com a nossa bancada mais do que completa aqui, possamos evoluir os nossos estudos e concluir esse tão mexido artigo 1353 por conta das alterações do ano de 2022. Ok, doutora Nádia? Ok. Sendo assim... Agora para Isso, já lhe interrompendo. Tipo, padrão... As considerações finais. Padrão Faustão, inclusive um grande abraço pro Faustão. Boa recuperação aí, Faustão. Né? Você tem aí... Não somos colegas de profissão, mas você fez parte da minha infância e desejar o bem a alguém é sempre bom, é sempre maravilhoso. Então, a pronta recuperação. Mas, Nádia, sem mais lhe interromper e devolvendo a palavra, por gentileza, as suas considerações finais do dia de hoje. É uma satisfação imensa estar aqui, participar desse quadro, levando conhecimento, né? Esmiuçando aí o Código Civil no que se refere ao direito condominial, aos nossos seguidores, aos nossos telespectadores. Dizer que o objetivo, de fato, é levar conhecimento, porque quanto mais pessoas souberem seus direitos, seus deveres, tiverem conhecimento da legislação, melhores prestadores de serviços nós teremos no mercado, pessoas que não serão prejudicadas, pessoas que não serão enganadas no nosso segmento. Então, isso é um ganho para toda a sociedade. Então, esse é o objetivo do Segue a Pauta Momento Jurídico e nós estamos aqui realmente para ajudar. É uma satisfação fazer parte desse quadro com vocês, deixando um grande abraço para o nosso amigo Francisco Vasco. E é isso. Vamos seguindo a pauta. Muito bem, e aí abre aspas, a frase de hoje é qualificar o mercado. É isso que nós estamos fazendo aqui e para essa tarefa tão nobre contamos com sempre os nossos patrocinadores que nos permitem que possamos passar esse conteúdo de forma tão gratuita e graciosa para vocês. Não farei trocadilhos com seu sobrenome, doutora Nádia. Dentre eles a Elemac, a Pague Seu Condomínio, também a Proseg e a Live Portarias, a Lima Soluções Prediais. É isso, pessoal. O conteúdo foi muito bom
Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais, ativa as notificações. Agora também estamos no Spotify. Então, na sua viagem mais curta, tá sem sinal de celular, baixa todos os episódios e vá curtindo a sua longa estrada aqui com os nossos comentários. Certo, doutora Nádia? Certo. Obrigado, Então, gente. Ok, gente? Então, mais uma vez, como sempre digo a vocês, continue seguindo a pauta. Eu sou Thiago Oliveira e você segue a pauta. Safe Condo. Acesso identificado à garagem. Safe Condo. Tático móvel para apoio e segurança. Safe Group. Mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group. O único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Condo, Powered by Servipa.